Meu nome é Rosalim, tenho 28 anos e sou estudante de enfermagem há 3 meses da formatura. Dirigi 6 horas para casa no Natal, com o carro lotado de presentes cuidadosamente embrulhados. A casa estava estranhamente silenciosa quando cheguei. Sem decorações, sem um caos familiar, apenas a vovó Eleanor na cozinha, comendo peru de micro-ondas. Na geladeira, um bilhete rabiscado às pressas: gastei seus $10.000 emprestados em um cruzeiro em família pelo Caribe. Cuide da vovó. Volto em 4 dias. Amo você. A vovó olhou para mim e disse calmamente: vamos resolver isso. Eu apenas assenti. 4 dias depois, eles estavam implorando. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se se quiser saber como minha família aprendeu a lição sobre como se aproveitar da pessoa errada. Acredite, o que aconteceu depois mudou tudo. Cresci em Springfield, Missouri, no que eu chamaria de uma família de classe média. Meu pai, Harold, trabalhava com vendas, do tipo com comissões imprevisíveis, o que significava que em alguns meses vivíamos confortavelmente e em outros nos saíamos às pressas. Minha mãe, Diane, era recepcionista de meio período em um consultório odontológico e gastava mais do que ganhava. Meu irmão Jacob, 2 anos mais velho, e minha irmã Olivia, 3 anos mais nova, completavam nossa família. Bem, eles e a vovó Eleanor, que se mudou para cá depois que meu vovô faleceu, quando eu tinha 10 anos. A vovó era a presença constante e confiável em nossa casa financeiramente caótica. Enquanto meus pais viviam em montanhas russas emocionais e financeiras, Eleanor mantinha uma abordagem calma e prática da vida. Ela me ensinou a fazer um orçamento, economizar e me planejar para os dias difíceis, lições que meus pais pareciam nunca absorver, apesar das tentativas dela de orientá-los. Nosso relacionamento era especial. Nas noites em que mamãe e papai discutiam sobre dinheiro, eu me esgueirava para o quarto dela, que era uma sala de estar, e ela me contava histórias sobre sua juventude ou me ajudava com a lição de casa. Você tem uma cabeça boa, Rose, ela dizia. Você vai quebrar esse ciclo. E eu tentei. Depois do ensino médio, fui aceita na escola de enfermagem em Chicago. Trabalhei em vários empregos para me sustentar, servindo mesas pela manhã, trabalhando na biblioteca do campus à tarde e fazendo turnos de fim de semana em uma casa de repouso. Cada centavo contava para eu equilibrar a mensalidade, o aluguel de um pequeno apartamento, os livros didáticos e as necessidades básicas. O empréstimo estudantil de $10.000 era para o meu último semestre, cobrindo estágios clínicos e exames de certificação. Eu havia evitado dívidas por quase 4 anos, mas era impossível financiar essas necessidades finais apenas com meus empregos. O empréstimo representava minha linha de chegada, o último obstáculo financeiro antes de me tornar uma enfermeira registrada com uma renda estável. Minha família tinha um histórico de irresponsabilidade financeira que ocasionalmente se refletia na minha vida cuidadosamente administrada. Certa vez, meu pai pegou emprestado meu primeiro carro, um Honda usado que eu havia guardado por mais de 2 anos, e o devolveu com uma transmissão danificada que ele não tinha condições de consertar. Minha mãe tinha emergências que exigiam empréstimos que ela raramente pagava. Jacob pegou dinheiro emprestado para livros didáticos durante um semestre e pagou com 3 meses de atraso, depois que precisei usar cartões de crédito para comprar meus próprios livros. Olivia certa vez pegou meu cartão de crédito emprestado para o que ela alegou ser uma emergência com material escolar, mas na verdade eram ingressos para shows. Em todas as vezes, eu os perdoei. Eles eram família e, apesar dos defeitos, eu os amava. A vovó Eleanor balançava a cabeça e me lembrava: amar não significa ser capacho, Rose. Mas eu sempre dava desculpas para eles. O Natal era especial para mim. Enquanto eu crescia, mesmo nos anos mais difíceis, meus pais se esforçavam para criar memórias mágicas de Natal. A casa se transformava com luzes e decorações. O aroma dos biscoitos doces da mamãe enchia o ar e, por alguns dias, o estresse financeiro parecia distante. Já adulta, mantive meu amor pelo feriado, economizando cuidadosamente ao longo do ano para comprar presentes atenciosos para todos. Neste Natal em particular, planejei meu orçamento com ainda mais cuidado. Para minha mãe, encontrei um broche antigo parecido com um que sua avó possuía. Para meu pai, uma rara primeira edição de seu romance de faroeste favorito.
Jacob receberia fones de ouvido de última geração para sua aspirante à carreira de produtor musical, e Olivia, uma pasta de couro para seus projetos da escola de arte. Para a vovó Eleanor, gastei um suéter de cachemira e digitalizei todas as fotos da nossa família em um porta-retratos digital. Nas semanas que antecederam o feriado, conversei várias vezes com a minha família. Ninguém mencionou planos de férias. Mamãe falou sobre a troca de biscoitos do grupo da igreja. Papai reclamou das cotas de vendas de fim de ano, e discutimos quem buscaria a tia Marta na estação de trem na véspera de Natal. Nossa tradição parecia consolidada. A viagem de Chicago a Springfield normalmente levava cerca de 6 horas, ou até mais no trânsito de férias. Saía às 5 da manhã, com a garrafa térmica de café ao lado e a playlist de Natal pronta. Apesar do cansaço dos exames finais e dos estágios clínicos, a empolgação me mantinha alerta. Já fazia quase 6 meses que eu não via todo mundo junto, e eu ansiava pelo conforto do lar, por mais imperfeita que fosse minha família. Enquanto dirigia para o sul na 55, observando a paisagem urbana de Chicago se transformar nos campos rurais de Illinois e, por fim, do Missouri, imaginei a cena que me aguardava. A mãe estaria na cozinha, o pai assistindo futebol, os irmãos discutindo sobre o controle remoto da televisão e a avó em sua poltrona tricotando. A árvore de Natal estaria brilhando e a casa cheiraria a pinho e canela. Esses pensamentos me levaram a enfrentar engarrafamentos, paradas para ir ao banheiro em postos de gasolina e um almoço rápido em um drive-thru. Quando cheguei às ruas familiares da minha cidade natal, o sol de inverno já estava começando a se pôr, lançando longas sombras sobre os quintais cobertos de neve do meu bairro de infância. Eu estava voltando para casa. Não fazia ideia de que a casa da qual me lembrava não estaria lá quando eu chegasse. Ao virar na Maple Street, imediatamente notei que algo estava estranho. Os Hendersons, em frente à nossa casa, exibiam seu habitual espetáculo de luzes exageradas, e os Patels, ao lado, tinham delineado sua varanda com luzes brilhantes de pingentes de gelo, mas nossa casa estava às escuras. Nenhuma rena iluminada no gramado, nenhuma guirlanda na porta, nenhuma luz colorida emoldurando as janelas. Verifiquei a data no meu celular e confirmei que era mesmo 23 de dezembro, quando nossas decorações já deveriam estar prontas há semanas. Havia menos carros do que o esperado, apenas o velho Buick do papai na garagem, quando eu esperava ver a SUV da mamãe, o Corolla surrado do Jacob, possivelmente, a caminhonete do namorado da Olivia. Um nó se formou no meu estômago quando parei atrás do Buick. Com os braços cheios de sacolas de presentes e malas, subi pela entrada da frente, notando a leve camada de neve que ainda não havia sido removida, incomum, já que meu pai era meticuloso na remoção com a pá. Equilibrei os pacotes precariamente enquanto abria a porta da frente. Olá, cheguei, gritei, entrando em uma sala de estar sem decoração. Nenhuma árvore no canto, nenhuma guirlanda na escada, nenhum presépio na lareira. A casa tinha um cheiro levemente rançoso de estar fechada, com um leve toque de comida de micro-ondas. Na cozinha, querida, disse a voz da vovó Eleanor, o único elemento familiar naquele retorno inesperadamente estranho. Deixei minhas malas no corredor e segui sua voz, encontrando-a na mesa da cozinha com um prato de peru assado no micro-ondas e recheio. Ela usava seu vestido de casa do dia a dia, em vez de uma de suas roupas especiais de Natal. Vovó, onde estão todos? O que aconteceu com a decoração? Perguntei, sentindo um nó no estômago se apertar. Seu rosto, marcado por 82 anos de experiência de vida, tinha uma expressão que eu não conseguia decifrar, algo entre constrangimento e raiva. Ah, Rose, sinto muito que você tenha chegado em casa e encontrado isso. Eles foram embora ontem. Esquerda? Como assim esquerda? Para onde eles foram? Ela gesticulou com o garfo em direção à geladeira. Veja você mesma. Preso sob um imã de lembranças da Branson, havia um bilhete com a caligrafia inconfundível da minha mãe, com seus rabiscos de flores característicos na margem. Descolei e li: Rose, querida, oferta incrível de última hora para um cruzeiro pelo Caribe. Não podia deixar passar. Usei o dinheiro do seu empréstimo. Espero que não se importe. Considere como nosso presente de Natal em família. Cuidando das contas quando voltarmos. A vovó não conseguiu fazer a viagem com seus problemas de mobilidade, então, por favor, cuide dela. Volto em 4 dias. Amo vocês, mamãe, papai, Jake e Liv, beijos. Li 2 vezes, certa de que tinha entendido errado.
O tom casual, os corações pontuando os anis, como se pegar $10.000 emprestados sem permissão fosse equivalente a pegar um suéter emprestado. Eles. Não consegui nem terminar a frase. Saíram ontem à tarde, respondeu a vovó, com a voz tensa, logo depois de reservarem o cruzeiro de última hora. Disseram que receberam um e-mail sobre uma oferta de cancelamento, pagaram, fizeram as malas e partiram em 3 horas. Nem tiraram as decorações de Natal, simplesmente nunca as colocaram. Afundei na geladeira, o bilhete amassando na minha mão. Mas o dinheiro do meu empréstimo era para o meu último semestre, para meus exames clínicos e certificação. Como eles puderam simplesmente pegá-lo? Você mencionou que o dinheiro estava chegando na semana passada quando ligou, disse a vovó baixinho. Diane perguntou se você ainda estava usando a conta conjunta que seus pais abriram quando você entrou na faculdade. A constatação me atingiu como um golpe físico. A conta havia sido aberta quando eu tinha 18 anos, com meus pais como consignatários para emergências. Nunca consegui removê-los, usando a conta principalmente para meus empréstimos estudantis e despesas maiores, enquanto meus gastos diários vinham de uma conta pessoal separada. Eles não podem simplesmente levar, eu disse. Mas, mesmo quando as palavras saíram da minha boca, eu sabia que podiam. E levaram. Meu celular vibrou com uma notificação. Com os dedos dormentes, abri e descobri que tinha sido marcada em uma foto de família nas redes sociais. Lá estavam eles, os 4, no convés de um navio de cruzeiro, usando colares de flores e segurando bebidas tropicais. Férias de Natal surpresa. Que bênçãos, dizia a legenda da minha mãe, postada apenas 30 minutos antes. Eles nem te levaram, eu disse à vovó, a traição se aprofundando ao olhar para sua figura frágil à mesa da cozinha. O médico disse que meu quadril não aguentaria o navio, e eles não queriam cancelar a diversão. Ela respondeu com um sorriso amargo e sem humor a seu pai disse que me trariam uma lembrança. Senti-me fisicamente mal, uma onda de náusea me invadiu ao registrar as implicações. Minhas pernas estavam fracas e agarrei o balcão para me equilibrar. Rose, sente-se antes que você caia, ordenou a vovó, de repente toda séria. Obedeci automaticamente, jogando-me numa cadeira da cozinha. Eles roubaram de mim, sussurrei, ainda sem conseguir processar completamente. Minha própria família me roubou. Sim, fizeram, concordou a vovó, sem nenhuma doçura na voz. Para minha surpresa, ela parecia irritada, em vez de defensiva, em relação ao filho e à família dele. E nós vamos lidar com isso. Eu mal a ouvi. Minha mente fervilhava de pensamentos sobre as consequências. Sem aquele dinheiro, eu não poderia me inscrever para meus estágios clínicos finais. Sem estágios clínicos, eu não poderia me formar. Sem a formatura, não teria licença de enfermagem. 4 anos de trabalho brutalmente duro e sacrifício, prejudicados pelas férias impulsivas da minha família. Preciso ver se eles realmente levaram tudo, eu disse, pegando meu celular com as mãos trêmulas. Alguns toques confirmaram meus piores temores. A conta havia sido esvaziada 3 dias antes, com uma transferência de $9.876 para uma agência de viagens. Eles literalmente levaram cada centavo, até o último dólar. Tentei ligar para cada membro da família, mas todas as ligações foram direto para a caixa postal. As mensagens de texto apareceram como entregues, mas não lidas. Enquanto isso, mais fotos das férias apareceram online, cada uma delas uma nova pontada de traição. Vamos dar uma olhada, sugeriu a vovó. Ver o que mais conseguimos descobrir. No escritório em casa, descobrimos folhetos impressos de cruzeiros, guias de viagem do Caribe e etiquetas de bagagem descartadas. No armário dos meus pais, cabides vazios onde normalmente guardavam suas roupas de verão para o inverno. No lixo, cartões de embarque usados do voo para Miami. Cada descoberta era mais uma confirmação de que não se tratava de um mal-entendido, nem de uma emergência, mas de uma decisão calculada. Eles planejaram isso, eu disse, afundando na cama dos meus pais. Talvez não a longo prazo, mas assim que viram o acordo do cruzeiro, usaram meu dinheiro deliberadamente. A vovó sentou-se ao meu lado, sua mãozinha cobrindo a minha. Seu pai sempre quis o que queria, quando queria, disse ela suavemente. Eu falei com ele como mãe nesse sentido. Eu deveria tê-lo educado melhor. Balancei a cabeça, entorpecida demais para sequer chorar.
Isso não é culpa sua, vovó. Talvez não totalmente, ela admitiu. Mas o que importa agora é o que faremos a seguir. O que fizemos em seguida foi ligar para o escritório de auxílio financeiro da minha faculdade de enfermagem, apenas para receber uma mensagem de voz animada, com um clima de feriado, informando que retornariam no dia 3 de janeiro. Liguei para meu orientador acadêmico, com o mesmo resultado. A essa altura, a realidade já havia se concretizado, assim como a primeira onda de pânico desesperado. Não tenho condições de pagar outro empréstimo, eu disse, andando de um lado para o outro na cozinha enquanto a vovó observava, preocupada. Ultrapassei o limite da minha elegibilidade com este. Sem esse dinheiro, não consigo terminar a faculdade. Você vai terminar, disse a vovó com firmeza. Nós vamos resolver isso. Mas naquele momento, com as evidências da traição da minha família me cercando e meu futuro cuidadosamente construído subitamente em perigo, eu não conseguia ver como. Levei minhas malas e sacolas com presentes agora sem sentido para o meu quarto de infância, que permaneceu exatamente como eu havia deixado quando me mudei para Chicago, 4 anos atrás. Posteres de pioneiros da enfermagem nas paredes, estantes repletas de livros didáticos de ciências e periódicos médicos, e o quadro de cortiça ainda pregado com cartas de aceitação e ofertas de bolsas de estudo do meu último ano do ensino médio. Sentada na beira da minha cama de solteiro, cercada pelos resquícios de uma versão mais jovem e confiante de mim mesma, finalmente me soltei. As lágrimas vieram em soluços profundos e intensos que pareciam brotar do âmago do meu ser. Chorei pela traição, pela maneira descuidada com que minha família colocou meu futuro em risco, pelos anos de trabalho duro que agora estão em risco e pela devastadora percepção de que as pessoas que mais deveriam me proteger escolheram me prejudicar para seu prazer temporário. Bateram levemente na porta, e a vovó Eleanor entrou, carregando uma caneca fumegante de chá de camomila, seu remédio para todos os problemas da vida. Sem dizer uma palavra, ela colocou no criado mudo e sentou-se ao meu lado, seu corpinho mal criando uma depressão no colchão. Ela colocou uma mão nodosa nas minhas costas, movendo-a em círculos lentos, como fazia quando eu era criança e tinha pesadelos ou febres. Desembucha, Rose, murmurou. Você mereceu essas lágrimas. Quando o pior da tempestade passou, deixando-me soluçando e com os olhos vermelhos, ela me entregou o chá e uma caixa de lenços de papel. Agora conversamos, disse ela com firmeza. Pelas 2 horas seguintes, conversamos não apenas sobre a situação atual, mas sobre o padrão que ela representava. Não é a primeira vez, né? Perguntou a vovó, embora não fosse exatamente uma pergunta. Não, admiti, relembrando incidentes da minha vida. Quando eu tinha 16 anos, economizei $800 do meu emprego como estagiária da biblioteca para comprar um laptop para a escola. Meu pai pegou emprestado para uma oportunidade de investimento. Nunca mais vi aquele dinheiro. E o seu fundo para a faculdade? Insistiu a vovó. Fiz uma careta ao lembrar. Mamãe e papai começaram um fundo para a faculdade quando eu nasci. Quando eu estava pronta para a faculdade, havia menos de $3.000 nele. Eles haviam sacado o restante para férias, uma reforma na cozinha e o carro do Jacob. É por isso que você trabalhou tanto e aceitou tantos trabalhos, assentiu a vovó. E depois teve o meu primeiro carro, continuei, as lembranças me inundando. Eu mesmo o comprei, mas o papai o usava sempre que queria. Uma vez, ele o devolveu com problemas na transmissão que custaram $2.000 para consertar, mais do que eu paguei pelo carro. Ele prometeu ajudar com os reparos, mas nunca ajudou. E seu irmão? Suspirei. O Jacob pegou $500 emprestados para comprar livros didáticos no 2º ano e prometeu pagar em 2 semanas, quando a ajuda financeira chegasse. 3 meses e dezenas de lembretes depois, ele finalmente me pagou. Mas, a essa altura, eu já tinha colocado meus próprios livros no cartão de crédito e estava pagando juros. E a Olivia usou meu cartão de crédito para comprar ingressos para shows e mentiu. O ferimento era menor, mas não menos revelador. Disse que era para comprar material de arte para um projeto. A avó assentiu, pensativa. Você vê o padrão, Rose? Eu o fiz, com uma clareza cristalina que talvez sempre tivesse existido, mas que eu me recusava a reconhecer. Eles se aproveitam de mim. Sempre se aproveitaram. E sabe de mais uma coisa? Perguntou a vovó, levantando-se com alguma dificuldade para ir até a minha estante. Ela voltou com um álbum de fotos que eu tinha feito no ensino médio.
Eles fazem isso comigo também. Enquanto folheávamos fotos antigas da família, a vovó revelou suas próprias histórias, como meu pai a convenceu a vender a casa e morar com eles, prometendo um escritório reformado como seu espaço privado, apenas para usar a maior parte do dinheiro da venda para pagar a dívida do cartão de crédito, como seus cheques da Previdência Social às vezes desapareciam misteriosamente de sua bolsa antes que ela pudesse depositá-los, como suas joias foram desaparecendo gradualmente ao longo dos anos, incluindo sua aliança de casamento, durante um mês particularmente difícil financeiramente. Por que você nunca disse nada? Perguntei, chocada com essas revelações. Pelo mesmo motivo que você, imagino, disse ela com um sorriso triste. Amor, vergonha, esperança de que da próxima vez seja diferente. Meu celular vibrou novamente, mais notificações de redes sociais. Abri e encontrei fotos da minha família praticando tirolesa em uma floresta tropical, nadando com golfinhos e desfrutando de um jantar formal à mesa do capitão. Em cada imagem, eles irradiavam uma alegria despreocupada, aparentemente sem pensar no que tinham feito ou em como isso me afetaria. Minhas mensagens para eles permaneceram sem serem lidas. Não acredito que eles estão simplesmente me ignorando, eu disse, jogando o telefone de lado, enojada. Eles sabem que o que fizeram foi errado, disse a vovó com firmeza. É mais fácil fingir que está tudo bem do que arcar com as consequências. Passei o resto da noite atordoado, fazendo ligações que caíam na caixa postal, enviando e-mails que recebiam respostas automáticas sobre fechamentos de férias e calculando e recalculando minhas finanças para encontrar uma solução que não existia. Sem o dinheiro do empréstimo, eu estava quase $5.000 a menos do que precisava para o meu último semestre, mesmo depois de esvaziar minha escassa conta poupança. Dormir era impossível. Eu ficava acordado na minha cama de infância, olhando para as estrelas que brilhavam no escuro, que eu havia organizado em constelações precisas no teto aos 12 anos. Minha mente fervilhava de pensamentos temerosos. Será que eu teria que abandonar a faculdade tão perto da formatura? Tirar um semestre de folga para economizar dinheiro, perdendo minha vaga nas vagas clínicas competitivas? Implorar a faculdade por assistência emergencial? Todas as opções pareciam impossíveis ou humilhantes. Algum tempo depois da meia-noite, ouvi a vovó ao telefone no corredor, com a voz estranhamente áspera. Harold James Wilson, atenda este telefone agora mesmo. Eu sei que o navio tem sinal. Uma pausa. Não ligo de volta amanhã. Coloque a Diane na linha também. Quero que vocês dois ouçam isso. Outra pausa. O que você fez com a Rosalinha é desprezível, e haverá consequências quando você voltar. Sua voz ficou tão baixa que eu não consegui ouvir o resto. Por fim, a exaustão me levou, e eu tive sonhos perturbados nos quais eu estava me afogando em um oceano de papelada de empréstimo estudantil enquanto minha família passava em um navio de cruzeiro de luxo, acenando e rindo enquanto eu pedia ajuda. A manhã não trouxe alívio. Acordei com a dura constatação de que tinha precisamente 15 dias para, de alguma forma, conseguir quase $10.000, ou meu diploma de enfermagem e o futuro estável que ele prometia seriam adiados na melhor das hipóteses, e perdidos na pior. Com movimentos robóticos, tomei banho e me vesti, depois desci as escadas, onde o som de atividade na cozinha indicava que a vovó já estava acordada. Você parece que foi atropelada por um caminhão, ela observou sem rodeios quando entrei. Também estou com vontade, murmurei, pegando a cafeteira. Sente-se, ela ordenou. Eu estive pensando. Obedeci, emocionalmente esgotada demais para fazer outra coisa. O entorpecimento emocional do choque havia se instalado em mim, uma calma estranha após a tempestade de lágrimas do dia anterior. Eu me sentia vazia, esgotada, desconectada da brilhante e ambiciosa estudante de enfermagem que havia voltado para casa apenas 24 horas antes. A vovó colocou um prato de ovos mexidos e torradas na minha frente. Como enquanto eu falo, ela instruiu. Você vai precisar de forças. Acordei na manhã seguinte com o aroma de café e algo doce assando. Por um momento de alegria, esqueci tudo, pensando que talvez tivesse sido um pesadelo. Então a realidade voltou, e a sensação de vazio voltou ao meu estômago. Arrastando-me para fora da cama, encontrei a vovó Eleanor já vestida com um de seus lindos terninhos, o cabelo branco impecavelmente penteado, maquiagem aplicada. Ela estava sentada à mesa da cozinha, cercada de cadernos, com meu laptop aberto à sua frente. Um prato de rolinhos de canela frescos esfriava no balcão. Você acordou?
Ela observou sem desviar o olhar da tela. O café está fresquinho. Pegue um pouco e venha comigo. Servi uma caneca de café e peguei um pãozinho de canela, embora estivesse com pouco apetite. Você parece cheia de energia, comentei, observando sua eficiência matinal em comum. Estou sim, ela confirmou, finalmente erguendo os olhos. Seus olhos, por trás dos óculos de leitura, estavam claros e determinados. Eu estava acordada às 5. Planejando. Planejando o quê? Operação Consequência, ela respondeu com uma satisfação sombria, virando o laptop para mim. Para minha surpresa, ela havia criado uma planilha detalhada com várias abas. Sei que isso é um choque, mas sua avó não é totalmente inepta em tecnologia. Tenho aulas no centro comunitário há anos. Eu entendo, eu disse, impressionada apesar da minha exaustão emocional. O que é tudo isso? É assim, minha querida, que vamos consertar a bagunça que sua família criou. Ela apontou para a tela. A primeira aba é Opções Financeiras. A segunda, Considerações Legais. A terceira, um cronograma de ações. A quarta, uma lista de recursos e contatos. Pesquei diante da eficiência dela. Vovó, eu agradeço, mas não tenho certeza se há uma solução. Liguei para todo mundo que me veio à mente, e com os feriados. Sempre há uma solução, ela interrompeu com firmeza. Pode não ser fácil ou confortável, mas sempre há um caminho a seguir. Ela então delineou sua estratégia. Primeiro, revelou que tinha uma modesta conta poupança que mantinha em segredo dos meus pais. Não é uma fortuna, veja bem, esclareceu. Mas o suficiente para cobrir temporariamente suas mensalidades, caso não consigamos recuperar o dinheiro a tempo. Vovó, não, protestei imediatamente. Esse é o seu dinheiro de aposentadoria. Não posso aceitar. Você não vai aceitar, corrigiu ela. Estou emprestando, com a documentação adequada, e sua família vai me pagar cada centavo, com juros. O tom de aço em sua voz deixava claro que isso não era negociável. Além disso, continuou ela com mais delicadeza, de que adianta economizar para o meu futuro se eu não posso ajudar a garantir o seu? Você é o único nesta família que demonstrou real responsabilidade e ambição. Meu investimento em você é o mais seguro que eu poderia fazer. Lágrimas ameaçaram rolar novamente, mas de um tipo diferente. Não sei o que dizer. Diga que vai parar de ser capacho, respondeu ela sem rodeios. Amor sem limites cria monstros, Rose. Aprendi isso tarde demais com seu pai. Você tem a chance de aprender agora. Durante a hora seguinte, ela compartilhou sua própria história com mais detalhes do que eu já tinha ouvido antes, como ela havia permitido os maus hábitos financeiros do meu pai desde a infância, cedendo às suas exigências e birras, dando desculpas para sua irresponsabilidade, limpando sua bagunça, como meu avô avisou que eles estavam criando um adulto arrogante, mas ela não ouviu, como ela viu o padrão se repetir com meus irmãos. Sua mãe não é melhor, acrescentou. Diane tem gosto para champanhe com orçamento limitado para cerveja, sempre teve. Elas alimentam as piores tendências uma da outra. Mas o que podemos fazer agora? Perguntei. Mesmo que consigamos minha mensalidade, eles ainda ficaram com meu dinheiro. Isso nos leva à segunda fase, disse a vovó, abrindo outra aba da planilha. Consequências práticas. O plano dela era abrangente. Descobrimos que, com a partida apressada, minha família havia deixado inúmeras pontas soltas. Levaram todas as chaves da casa, mas não alteraram o código de segurança. Deixaram a geladeira quase vazia, várias contas pendentes no balcão e nenhum arranjo para coleta de correspondência ou outros assuntos domésticos. Eles presumiram que você cuidaria de tudo, observou a avó, como sempre fez. Seu plano de operação consequência abordava tudo isso e muito mais. Ela havia pesquisado as implicações legais do uso não autorizado de dinheiro de empréstimos estudantis. Ela ligou para o atendimento ao cliente da linha de cruzeiros naquela manhã, fingindo ser minha mãe, e confirmou os preparativos para a devolução. Ela entrou em contato com seu amigo Terry, um advogado aposentado, para pedir conselhos sobre como redigir um acordo de reembolso. Precisamos estar prontos quando eles voltarem, explicou ela. Nada de cenas emocionais, nada de acusações que eles possam ignorar, apenas consequências calmas e firmes, sem margem de manobra.
O plano se desenrolou com precisão militar. Primeiro, um chamado para um chaveiro trocar todas as fechaduras externas da casa. Eles levaram as chaves, mas nos deixaram para trás, raciocinou a avó. Claramente, eles pedem os privilégios de entrada sem a nossa aprovação. Em seguida, um inventário cuidadoso dos itens valiosos da casa para garantir a segurança. Não que eu ache que eles venderiam relíquias de família, disse a avó, mas é melhor prevenir do que remediar, dado o comportamento atual deles. Ela já havia começado a documentar tudo com fotos, incluindo a conta do empréstimo estudantil vazia, as postagens do cruzeiro nas redes sociais e o bilhete que eles haviam deixado. Rose, disse ela, séria, enquanto revisávamos seus planos, o mais importante é que você esteja preparada para se manter firme. Eles vão chorar. Eles vão gritar. Eles vão tentar fazer você se sentir culpada. Eles vão dizer que você está exagerando ou que foi apenas um mal-entendido. Eles vão prometer te pagar algum dia, quando for conveniente para eles. Assenti, sabendo que ela estava certa. E você precisa estar pronta para dizer não. Para dizer que o comportamento deles tem consequências, e essas consequências são imediatas e inegociáveis. E se eu não conseguir, sussurrei, expressando meu medo mais profundo. E se eu ceder como sempre faço? Vovó segurou minhas mãos, sua pele fina como papel cobrindo dedos surpreendentemente fortes. Você consegue, e vai conseguir, porque desta vez não está sozinha. Estarei ao seu lado, e tenho 82 anos de prática em ser teimosa. Isso me fez sorrir, mesmo que levemente. Além disso, acrescentou ela com um brilho nos olhos, tenho apoio. Esse apoio, descobriu-se, era uma rede impressionante de amigos de Eleanor. Terry, o advogado aposentado, estava ajudando a redigir um acordo de pagamento juridicamente vinculativo. Marty, um chaveiro aposentado, ofereceu serviços com desconto para trocar as fechaduras. Seus amigos do clube de bridge se ofereceram para estar presentes durante o confronto como testemunhas e apoio moral. Idoso não significa impotente, ela me informou com dignidade. Com um propósito renovado, juntei-me a ela na implementação do plano. Liguei para o número de emergência de auxílio financeiro da minha escola e, embora eles não pudessem processar nada até depois do feriado, documentei a situação para quando os escritórios reabrissem. Guardei nossos documentos importantes em um cofre no banco da vovó. Ajudei a transportar itens particularmente valiosos ou sentimentais para a casa da irmã de Eleanor, que ficava ali perto. À noite, trocamos as fechaduras, guardamos os objetos de valor, documentamos o roubo financeiro com extratos bancários e capturas de tela e começamos a redigir o acordo de pagamento com a orientação de Terry. Agora, a parte mais difícil, disse a vovó enquanto nos sentávamos para um jantar simples, a preparação emocional. Ela tinha razão. As tarefas práticas tinham sido simples, mas a ideia de confrontar minha família, de me manter firme contra suas manipulações e culpabilizações, me enchia de ansiedade. Eles vão dizer que estou sendo egoísta, eu disse, empurrando comida no meu prato, que eles merecem férias depois de trabalhar tanto, que estou fazendo um escândalo por nada. E o que você vai dizer? Perguntou a vovó. Respirei fundo. Que pegar meu dinheiro sem permissão é errado, que ações têm consequências, que preciso do dinheiro de volta imediatamente ou de um acordo assinado para o pagamento. E se eles recusarem? A pergunta pairava no ar. O que eu faria se recusassem? A resposta veio mais facilmente do que eu esperava. Então, registrarei um boletim de ocorrência por furto e entrarei em contato com a escola para denunciar o uso fraudulento dos fundos do empréstimo estudantil. A avó assentiu em aprovação. Não vai chegar a esse ponto. Eles são irresponsáveis, não burros, mas precisam saber que você está falando sério. Estou falando sério, disse eu, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Este é o meu futuro. Esta é a minha vida. Trabalhei duro demais para deixar que me tirassem tudo para passar férias. Essa é a minha menina, disse a vovó com um sorriso orgulhoso. Agora, vamos praticar o que você vai dizer quando tentarem fazer você se sentir culpada. Passamos a noite encenando diferentes cenários. A avó, exibindo um talento inesperado para atuar, se revezava interpretando a autoridade estridente do meu pai, as manipulações chorosas da minha mãe e as diversas abordagens dos meus irmãos para se esquivar da responsabilidade. A cada rodada de prática, minhas respostas ficavam mais confiantes e minha determinação, mais forte.
Quando fomos dormir naquela noite, eu me sentia preparada como nunca antes para um confronto com minha família. Lembre-se, disse a vovó quando nos despedimos, você não está fazendo isso só por si mesma. Você está fazendo por eles também. Amor verdadeiro significa estabelecer limites. Sem consequências, eles nunca mudarão. Deitada na cama naquela noite, refleti sobre o quanto havia mudado em apenas 2 dias. Cheguei em casa animada para um Natal em família e, em vez disso, descobri a traição. Mas também descobri uma força em mim que eu desconhecia e uma aliada na vovó Eleanor que eu sempre desprezei. Amanhã haveria mais preparativos. No dia seguinte, minha família retornaria, e nada mais seria o mesmo. O primeiro dia do nosso plano amanheceu frio e claro. A vovó e eu tomamos café da manhã cedo, revisando nossa linha do tempo enquanto torrada e café. O chaveiro chega às 9, ela me lembrou, conferindo sua agenda cuidadosamente escrita. O Martim vai nos marcar a primeira consulta do dia. E o Terry chega às 11 para finalizar o acordo de pagamento, acrescentei, sentindo uma estranha calma substituir a ansiedade de ontem. Ter um plano concreto tornava tudo mais administrável. Martim chegou pontualmente, um homem ágil na casa dos 70 anos, com mãos calejadas e olhar penetrante. Eleanor me contou tudo, disse-lhe enquanto eu lhe mostrava as portas. Que coisa horrível, a família se aproveitando disso. Aconteceu com o meu sobrinho também. Em pouco menos de 2 horas, ele trocou todas as fechaduras externas e instalou um novo teclado eletrônico na porta da frente, que podia ser reprogramado conforme necessário. Código temporário por enquanto, explicou ele, mostrando-me como alterá-lo. Depois que sua família se redimir, você pode decidir quem terá acesso permanente. O simbolismo não me passou despercebido. Pela primeira vez na vida, eu controlaria quem entrava naquele espaço, em vez de ficar à mercê das decisões dos outros. Depois que Martim foi embora, minha avó e eu documentamos cuidadosamente as condições da casa com fotos e vídeos, criando evidências de como a encontramos quando cheguei, os cômodos sem decoração, a geladeira quase vazia, as contas não pagas no balcão, tudo registrado. Terry chegou em seguida, uma mulher distinta na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos cortados em um Chanel bem marcado e óculos de leitura apoiados no nariz. Ela carregava uma pasta de couro e uma atitude séria. Eleanor explicou a situação, disse ela, recusando ofertas de café ou chá. Vamos direto ao assunto. O acordo de pagamento que ela redigiu era abrangente. Descrevia o saque não autorizado de $9.876 da minha conta, estabelecia um cronograma de pagamento com juros modestos e incluía consequências para pagamentos não efetuados, incluindo possível ação judicial. Este é apenas um ponto de partida para a negociação, explicou Terry. Mas comece com uma posição de força. Eles se aproveitaram de você, não o contrário. Depois que Terry foi embora, nos concentramos nos preparativos práticos. Fomos às compras de supermercado, abastecendo a geladeira com itens básicos. Recolhemos a correspondência acumulada e pagamos as contas urgentes, mantendo registros cuidadosos dessas despesas para somar ao total do pagamento. Coloque na conta deles, disse a vovó, sombria, enquanto preenchíamos o cheque para pagar a conta de luz atrasada. À noite, tínhamos garantido a casa, documentado tudo e preparado a papelada formal. Senti uma confiança crescente, como se estivesse vestindo uma armadura peça por peça. Bom trabalho hoje, disse a vovó enquanto comíamos um jantar simples. Amanhã, vamos nos concentrar no planejamento de contingência. O segundo dia trouxe novos desafios. Minha mãe postou mais fotos do cruzeiro, incluindo uma com a legenda: as melhores férias em família de todos os tempos. Muito grata por este tempo juntos. A crueldade casual de excluir a vovó e eu da família enquanto usávamos meu dinheiro nos doeu novamente. Mais preocupante ainda, meu banco me notificou sobre tentativas de cobrança com cartão de crédito na loja de presentes do navio de cruzeiro. Elas foram recusadas devido à insuficiência de crédito disponível, mas a tentativa indicou que minha família agora estava tentando usar meu cartão de crédito também. Inacreditável, eu disse, mostrando a notificação para a vovó. Eles roubam $10.000 e depois tentam cobrar mais. Direito gera direito, ela respondeu, sem surpresa. Ligue para a administradora do cartão e denuncie qualquer possível fraude.
Fiz isso e expliquei a situação a um simpático representante de atendimento ao cliente, que congelou temporariamente o cartão e anotou a conta para monitoramento. O resto do dia foi dedicado a organizar nossa documentação em pastas claramente identificadas e nos preparar para possíveis resultados. A amiga da vovó, Beth, assistente social aposentada, veio nos ajudar a praticar como lidar com confrontos emocionais. Eles vão tentar te pressionar, ela alertou. Eles sabem exatamente quais funcionam porque foram eles que os instalaram. Encenamos mais cenários, com Beth assumindo o papel da minha mãe com uma precisão assustadora, cheia de acusações chorosas e culpabilização. Depois de tudo que sacrificamos por você, lamentou ela, encarnando minha mãe perfeitamente. É assim que você nos retribui? A cada vez, eu praticava responder com calma, mas com firmeza, não se trata de sacrifícios passados. Trata-se dos $10.000 retirados da minha conta sem permissão. Podemos discutir o acesso à casa depois de resolvermos a questão financeira. Ao anoitecer, eu me senti emocionalmente mais forte, embora a ansiedade ainda me incomodasse. Consultando o site de rastreamento de cruzeiros, confirmamos que o navio estava programado para retornar a Miami depois de amanhã. Está quase na hora, disse a vovó, apertando minha mão. O terceiro dia foi focado nos preparativos finais e no planejamento de contingência. E se eles se recusassem a assinar o acordo? E se fizessem uma cena que envolvesse vizinhos ou até mesmo a polícia? E se eles simplesmente fossem embora? Para cada cenário, desenvolvemos uma resposta. As opções legais foram documentadas. Um carro alugado foi reservado caso precisássemos sair rapidamente. Equipes de apoio foram confirmadas para o confronto. Lembrem-se, disse a vovó enquanto revisávamos tudo uma última vez, não estamos fazendo isso para puni-los. Estamos fazendo isso para estabelecer limites e consequências. Assenti, embora parte de mim quisesse puni-los pela traição casual, pela maneira irrefletida com que arriscaram meu futuro para seu prazer, por deixarem a vovó para trás sem os devidos cuidados. Naquela noite, finalmente recebi uma mensagem da minha mãe: estou me divertindo muito. Voando para casa amanhã. Uma pequena emergência com o trabalho do seu pai. Te vejo na hora do jantar. Mal posso esperar para te contar tudo. Te amo. Nenhuma menção ao meu dinheiro. Nenhum reconhecimento do que fizeram. Nenhum pedido de desculpas. E assim começa, disse a vovó quando lhe mostrei a mensagem, a farsa de que está tudo normal. Não respondi à mensagem. O quarto dia amanheceu com uma leve queda de neve, o que contribuiu para o clima surreal da situação. Deveria ser a manhã de Natal, com a família reunida em volta da árvore, abrindo os presentes. Em vez disso, a vovó e eu sentamos à mesa da cozinha, tomando café e olhando para o relógio. As informações de rastreamento indicavam que o voo deles havia pousado. Uma mensagem de texto subsequente da minha irmã confirmou que eles haviam recolhido a bagagem e estavam em um aplicativo de transporte para casa. Os amigos da avó começaram a chegar, Terry com sua papelada legal, Beth com sua experiência em serviço social, Martim para o caso de haver problemas com as fechaduras e 3 membros do clube de bridge como testemunhas adicionais. Eles se reuniram na sala de estar, um exército de apoio grisalho. Obrigada a todos por terem vindo, eu disse, tocada pela presença deles. Nós cuidamos dos nossos, respondeu Terry simplesmente. Eleanor esteve lá por cada um de nós. Em dado momento, uma notificação do sistema de segurança residencial mostrou um carro entrando na garagem. Pela janela da frente, vi minha família sair, bronzeada e carregada de souvenirs, rindo enquanto juntavam suas bagagens. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Vovó veio ficar ao meu lado, sua mãozinha encontrando a minha. Lembre-se de quem você é, disse ela baixinho. Lembre-se do que você merece. Assenti, apertando a mão dela enquanto a campainha tocava. Era a hora. A campainha tocou novamente, com mais insistência. Respirei fundo, troquei um último olhar com a vovó e fui até a janela da frente, em vez da porta. Abrindo um pouco a cortina, vi minha família na varanda, meu pai já pegando as chaves. Rose, chamou minha mãe, me avistando pela janela. Chegamos em casa. Abra. Está congelando aqui fora. Apertei o botão do interfone no novo sistema de segurança. Estou vendo, respondi, com a voz mais firme do que esperava.
Por que suas chaves não estão funcionando? O rosto do meu pai apareceu na janela, com uma expressão confusa, depois irritada. Que diabos? Você trocou as fechaduras? Sim, confirmei simplesmente. Precisamos conversar antes de você entrar. Isso é ridículo, ele gaguejou, com o rosto avermelhado sob o bronzeado. Está 20 graus aqui fora, e viajamos o dia todo. Deixe-nos entrar agora mesmo. Podemos conversar pela câmera da campainha, eu disse, acenando para a vovó, que ativou o dispositivo, ou você pode concordar em ter uma conversa calma sobre o que aconteceu com o dinheiro do meu empréstimo estudantil. Os rostos deles na telinha mostravam uma gama de emoções. Meu pai parecia indignado, minha mãe confusa, Jacob envergonhado e Olivia cada vez mais preocupada. Do que você está falando? Perguntou minha mãe, embora seus olhos se desviassem da câmera. Só precisamos entrar. Podemos conversar sobre o que estiver te incomodando depois. Estou falando dos $10.000 que você tirou da minha conta sem permissão, eu disse claramente, o dinheiro que era para o meu último semestre da faculdade de enfermagem, o dinheiro que você gastou em um cruzeiro sem nem me pedir. Seguiu-se um momento de silêncio. Meu pai se recuperou primeiro. Agora escutem aqui, começou ele, com a voz de vendedor ativada. Nós não roubamos nada. Era uma conta de família, e foi uma oportunidade única, um cancelamento de última hora. Merecíamos férias depois de tudo que passamos este ano. Isso não explica por que você não me perguntou primeiro, respondi, ou porque você deixou a vovó sozinha, sem os devidos cuidados. Mamãe estava bem, interrompeu minha mãe rapidamente. E nós íamos te pagar, é claro. Só precisávamos aproveitar as férias primeiro. Com o meu dinheiro, acrescentei, dinheiro que eu precisava para a escola. A expressão da minha mãe tornou-se suplicante. Querida, você está transformando isso em algo que não é, somos uma família. Compartilhamos coisas. Agora, por favor, deixe-nos entrar antes que congelemos. A vovó se aproximou de mim. Haverá condições para a entrada, anunciou com firmeza. O rosto do meu pai ficou ainda mais sombrio. Mãe, você está por trás disso. Isso é entre nós e a Rosaline. Você me deixou aqui também, Harold, lembrou-lhe a avó, sem nenhuma discussão, sem nenhum acordo adequado, apenas um bilhete dizendo a Rosaline para cuidar de mim como se eu fosse uma planta de casa. Sabíamos que a Rose estaria aqui, disse minha mãe, na defensiva. E o navio não era acessível para alguém com seus problemas de mobilidade. Conveniente, respondeu a vovó secamente. Meus irmãos permaneceram em silêncio durante a conversa, mas agora Jacob se adiantou. Isso é bobagem. A casa também é nossa. Vocês não podem nos manter fora. Na verdade, podemos, respondi. E faremos isso, até discutirmos o reembolso do meu dinheiro. Reembolso? Repetiu minha mãe, como se o conceito fosse completamente novo. Querida, é claro que te pagaremos de volta, eventualmente, quando as coisas se acalmarem. Quando insisti, como? Com que dinheiro? Os olhares desconfortáveis e evasivos me disseram tudo. Não havia plano algum. Nunca houve. Eis o que vai acontecer, eu disse, canalizando a calma e autoridade da vovó. Preparamos um acordo de pagamento. Você vai revisá-lo e assiná-lo. Depois, podemos discutir a entrada na casa. Isso é loucura, explodiu meu pai. Você não pode tratar sua família assim. Depois de tudo que fizemos por você. Algo dentro de mim endureceu com suas palavras. O que exatamente você fez por mim, pai? Pegou minha poupança para a faculdade, pegou meu carro emprestado e o devolveu quebrado, usou meu empréstimo estudantil para férias enquanto eu trabalhava em 3 empregos para pagar meus estudos? Sua boca abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. A essa altura, alguns vizinhos já haviam notado a comoção. Os Patels, vizinhos, observavam abertamente da entrada da garagem, e os filhos de Henderson encostavam o rosto na janela da sala. Talvez devêssemos continuar essa conversa em particular, sugeriu minha mãe, com seu constrangimento social superando todo o resto. Concordo, eu disse. Tem uma cafeteria a 3 quarteirões daqui. Podemos nos encontrar lá em 15 minutos para discutir o acordo. Com esse tempo, com toda a nossa bagagem, protestou meu pai.
A escolha é sua, respondi, dando de ombros. Discussão pública na varanda com os vizinhos assistindo, ou conversa particular na cafeteria? Elas se aconchegaram, sussurrando com urgência. Finalmente, minha mãe se virou para a câmera. Tudo bem, a cafeteria, mas só você, Rosaline, sem as amigas da sua avó. Ela avistou Terry pela janela e a reconheceu como uma advogada local. Não negociável, respondi. Terry vem comigo, assim como a vovó. Os outros vão esperar aqui. Mais sussurros, depois um acordo relutante. Eles voltaram penosamente para a carona compartilhada, que felizmente havia esperado. 15 minutos depois, estávamos sentados num canto dos fundos do Magnolia Coffee, uma pequena loja local decorada para o Natal com luzes cintilantes e guirlandas de pinheiros. O contraste entre a atmosfera festiva e nossos rostos tensos não poderia ser maior. Terry colocou uma pasta sobre a mesa entre nós. Este é um acordo de pagamento juridicamente vinculativo, explicou ela com sua voz firme e profissional. Ele descreve o saque não autorizado de $9.876 da conta de Rosaline e estabelece um cronograma para o pagamento. Meu pai nem sequer estendeu a mão. Isso é ridículo. Não precisamos de advogados nem de contratos. Somos uma família. Família não rouba de família, respondeu a avó simplesmente. Nós não roubamos, insistiu minha mãe, elevando a voz o suficiente para que um barista nos olhasse. Ela baixou o tom rapidamente. Foi um mal-entendido. Que parte foi mal interpretada? Perguntei baixinho. A parte em que você sabia que era o dinheiro do meu empréstimo estudantil? A parte em que você não pediu permissão? A parte em que você sabia que eu precisava para a faculdade? Ninguém respondeu diretamente. Olha, disse Jacob finalmente, o que está feito, está feito. O dinheiro foi gasto. Não podemos devolvê-lo magicamente agora. É por isso que existe um plano de reembolso, interrompeu Terry, dando um toque na pasta. Começando com um pagamento imediato de $1.000 do reembolso da sua passagem de volta. Levantei a cabeça de repente. Que reembolso de voo de volta? Meus pais trocaram olhares de culpa. Tivemos que mudar nossos voos de volta, admitiu minha mãe. Os voos originais eram para 27 de dezembro, mas seu pai teve uma emergência no trabalho. Então, vocês têm reembolsos chegando, concluiu a vovó. Que irão diretamente para Rosaline. Mais uma mudança desconfortável. Meu pai finalmente pegou o contrato e o folheou, franzindo ainda mais a testa. Esses termos são ridículos, declarou. Não tem como pagarmos tanto assim tão rápido. Então Rosaline não terá escolha a não ser buscar outras opções, disse Terry calmamente, incluindo denunciar o uso não autorizado de fundos de empréstimos estudantis, o que, pelo que entendi, pode desencadear investigações tanto pela escola quanto pela instituição de crédito. Minha mãe empalideceu. Você não faria isso com a sua própria família. Eu não queria, disse honestamente. Eu queria voltar para casa no Natal, passar um tempo com a minha família e voltar a estudar para terminar meu curso. Foram vocês que mudaram os planos, não eu. Pela primeira vez, Olivia se manifestou, mãe, pai, ela está certa. Pegamos o dinheiro dela sem pedir. Isso foi errado. O apoio inesperado da minha irmã criou uma mudança no clima. A postura desafiadora da minha mãe se desfez um pouco. Meu pai pareceu menos confiante. No mínimo, continuou Terry, as cobranças feitas no cartão de crédito na loja de souvenirs do navio de cruzeiro precisam ser resolvidas. Quantas cobranças no cartão de crédito? Meu pai perguntou rispidamente, olhando para minha mãe. Ela teve a delicadeza de parecer envergonhada. Talvez eu tenha tentado usar o cartão da Rose para comprar alguns souvenirs. Achei que não teria problema. Depois de pegar $10.000, você tentou cobrar mais? Perguntou a avó, incrédula. A conversa continuou nesse tom por quase uma hora. Meus pais alternavam entre negação, raiva, minimização e transferência de culpa. Jacob os apoiava em grande parte, enquanto Olivia ficava cada vez mais desconfortável, ocasionalmente oferecendo apoio silencioso à minha posição. Lá fora, a neve fina continuava a cair, acumulando-se nas calçadas e nos para-brisas dos carros. Lá dentro, o gelo entre nós começou a rachar lentamente.
O que acontece se não assinarmos? Meu pai finalmente perguntou, rejeitando o acordo. Então você não entra na casa, eu disse simplesmente. E eu busco soluções legais para recuperar o dinheiro. Você deixaria sua própria família sem teto no Natal? Minha mãe perguntou, e finalmente as lágrimas começaram a aparecer. Você roubaria o dinheiro da educação da sua filha para um cruzeiro? Retrucou a avó. O impasse se prolongou. Terry olhou para o relógio incisivamente. Tenho outro compromisso em 30 minutos, disse ela. Então, uma decisão precisa ser tomada. Meu pai olhou para mim, talvez me vendo claramente pela primeira vez, não como sua filha dócil que acabaria cedendo, mas como uma mulher que se mantinha firme. Não podemos pagar tudo de imediato, ele disse finalmente, com a voz menos combativa. O acordo não exige isso, ressaltei. Exige boa-fé, pagamento imediato do que puder e um plano estruturado para o resto. Depois de outro silêncio tenso, minha mãe estendeu a mão para o acordo. Vamos assinar, disse ela calmamente. Mas quero que fique registrado que sempre iríamos te pagar. Essa abordagem formal foi desnecessária. Engoli uma resposta, reconhecendo a pequena vitória. Um por um, eles assinaram o documento, meu pai por último e com visível relutância. Agora podemos ir para casa? Perguntou Jacob, mal-humorado. Sim, eu disse, juntando os papéis assinados. Mas as coisas serão diferentes. Enquanto caminhávamos de volta pelas ruas cobertas de neve, expliquei as novas regras da casa. Eles teriam códigos de entrada temporários, não permanentes. As responsabilidades financeiras seriam claramente documentadas e compartilhadas. Os cheques do seguro social da vovó seriam depositados diretamente na conta pessoal dela, e não seriam administrados pelos meus pais. Isso parece um castigo, reclamou minha mãe. Parecem consequências, corrigi há uma diferença. Quando chegamos em casa, os amigos da vovó já tinham ido embora, exceto Martim, que esperou para explicar o novo sistema de segurança. Minha família entrou no ambiente familiar transformado com expressões contidas, percebendo a ausência das decorações de Natal que nunca haviam colocado, as compras práticas em vez de guloseimas natalinas, as contas organizadas aguardando pagamento. Bem-vindos ao lar, eu disse, sentindo o peso da mudança nos atingir. A primeira noite com minha família de volta em casa foi tensa, para dizer o mínimo. Meus pais se recolheram cedo ao quarto, com o peso das consequências visivelmente pesado sobre os ombros. Jacob alternava entre um silêncio taciturno e tentativas de normalizar a situação com piadas que não davam em nada. Somente Olivia fez esforços genuínos para reparar os danos, ajudando-me a preparar um jantar simples e fazendo perguntas atenciosas sobre meus requisitos do semestre final. A vovó Eleanor manteve sua posição de bússola moral e mediadora, firme, mas não punitiva. Não se trata de fazer ninguém sofrer, ela me lembrou em particular enquanto lavávamos a louça juntas. Trata-se de criar mudanças. Ao longo da semana seguinte, os padrões estabelecidos durante o nosso confronto continuaram a se repetir. Meus pais inicialmente resistiram à nova responsabilidade financeira, reclamando do controle detalhado de despesas e do pagamento compartilhado de contas que implementei. Meu pai tentou retomar o controle várias vezes, tomando decisões unilaterais e, em seguida, demonstrando surpresa quando eu as questionava. Eu sou o chefe desta casa, declarou ele durante uma discussão particularmente acalorada sobre a conta de luz. E sou eu quem te responsabiliza, retruquei. O acordo que você assinou exige transparência financeira. Gradualmente, com o passar dos dias, a resistência começou a diminuir. O acordo de pagamento assinado estava pendurado na geladeira como um lembrete constante. O primeiro pagamento, retirado dos reembolsos de passagens aéreas e complementado pela venda de alguns souvenirs do cruzeiro, foi transferido para minha conta e documentado com fotografias e recibos. A influência da avó foi crucial durante esse período de transição. Como mãe do meu pai e sogra da minha mãe, ela ocupava uma posição única de autoridade que eles não conseguiam ignorar facilmente. Quando meu pai tentou me envergonhar por tratar a família como inquilinos, ela rapidamente mudou o rumo da conversa. Harold James Wilson, ela dizia, usando o nome completo dele como fazia desde a infância, esta situação é criação sua, não da Rosalind. Ela está te ensinando responsabilidade, algo que eu claramente não consegui fazer direito. Com o empréstimo temporário da Eleanor cobrindo minhas despesas escolares imediatas, consegui me inscrever para meus estágios clínicos finais a tempo.
O alívio de saber que meus estudos continuariam ininterruptos me permitiu focar na recuperação de longo prazo que nossa família precisava. 2 semanas após o retorno deles, retornei a Chicago para começar meu último semestre. A distância proporcionou perspectiva a todos. As videochamadas semanais incluíam atualizações financeiras, com meus pais relatando o progresso em relação ao pagamento. Meu pai começou a trabalhar como consultor nos fins de semana para aumentar sua renda. Minha mãe reduziu suas compras e começou a vender itens domésticos sem uso online. O desenvolvimento mais surpreendente veio dos meus irmãos. Jacob, após a resistência inicial, pareceu passar por uma transformação. Durante uma videochamada, 3 semanas depois de eu voltar para a escola, ele me mostrou seu novo aplicativo de orçamento e contou que havia assumido turnos extras em seu estúdio de gravação. Eu nunca percebi o quanto você carregava por todos nós, admitiu ele, sem jeito. Não era justo. Olivia foi ainda mais longe, ligando para mim em particular para se desculpar. Eu também fiz parte disso, disse ela, me aproveitando de você. Quer dizer, eu nunca tinha visto dessa forma até agora, até ver o quanto você lutou por si mesma. Essas conversas não foram fáceis. Anos de padrões estabelecidos não mudam da noite para o dia. Houve contratempos, como quando minha mãe pegou o empréstimo do fundo de amortização para uma liquidação de loja de departamentos ou quando meu pai questionou se o pagamento integral era realmente necessário, visto que eu estava indo bem com meus estágios clínicos. A cada vez, eu me mantinha firme nos limites que havíamos estabelecido. A cada vez, ficava um pouco mais fácil fazer isso. A avó Eleanor, fiel à sua palavra, mudou-se para Chicago em meio período depois que me formei, alugando um pequeno apartamento perto do meu novo emprego no Northwestern Memorial Hospital. Sua presença me ajudou a manter minha recém-descoberta força e me proporcionou um apoio enquanto meu relacionamento com meus pais se recuperava lentamente, tornando-se mais equilibrado. O Natal seguinte foi radicalmente diferente. Em vez de trocas de presentes elaboradas financiadas por dívidas de cartão de crédito, concordamos em presentes modestos e atenciosos. Meus pais ofereceram um pequeno jantar em vez de uma festa extravagante. Mais importante ainda, eles haviam pago quase metade do que haviam recebido, fazendo pagamentos mensais consistentes, mesmo quando isso exigia sacrifícios. As lições que aprendi com aquele Natal terrível e suas consequências me transformaram de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Descobri minha própria força e valor. Aprendi que o amor verdadeiro inclui limites e responsabilidade. Percebi que permitir que as pessoas vivenciem as consequências de suas ações às vezes é o maior presente que se pode dar a elas. Como enfermeira, essas lições foram inestimáveis. Trouxe uma nova empatia aos pacientes que lutam com dinâmicas familiares difíceis. Reconheci comportamentos facilitadores e pude gentilmente guiar as pessoas em direção a limites mais saudáveis. Compreendi, por experiência própria, que a cura muitas vezes começa com uma verdade dolorosa. Meu relacionamento com minha família nunca mais será o que era antes. A confiança cega desapareceu, substituída por algo mais cauteloso, mas, em última análise, mais genuíno. Meus pais ainda lutam com responsabilidade financeira, mas agora o fazem abertamente, pedindo orientação em vez de se aproveitarem. Meus irmãos se tornaram aliados em vez de concorrentes por recursos. E a vovó Eleanor, aos 84 anos, continua a demonstrar que nunca é tarde para mudar os padrões familiares. Sua coragem em me apoiar e reconhecer seu próprio papel na criação do senso de direito do meu pai continua sendo um dos maiores atos de amor que já presenciei. Às vezes, o presente de Natal mais valioso não está debaixo de uma árvore ou em um navio de cruzeiro. Às vezes, ele vem na forma de conversas difíceis, de um crescimento doloroso e da coragem de dizer basta àqueles que mais amamos. Aquele bilhete terrível na geladeira me levou à jornada mais importante da minha vida, não pelo Caribe, mas pelo terreno muito mais desafiador da autoestima e da cura familiar. Você já teve que enfrentar familiares que se aproveitaram de você? O que te ajudou a encontrar forças para estabelecer limites? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Se esta história repercutiu em você, curta e inscreva-se para saber mais sobre como lidar com dinâmicas familiares difíceis e construir relacionamentos mais saudáveis. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é responsabilizá-lo. Desejo a você toda a força necessária para superar seus próprios limites neste fim de ano.